Olá pessoal, agora eu vou continuar contando aqui mais algumas histórias que aconteceram comigo na cidade de Cabo Frio. Então, a primeira história desse vídeo hoje é a história do cachorro. Então, há alguns anos atrás eu tinha aqui em casa um cachorro preto, com pelo todo preto. Aí ele vivia aqui com a gente, né? Normal, né? E ele era criado solto, digamos assim, né? Ele ficava aqui em casa, mas na hora que ele quisesse ele saía pela rua aí e tal. Aí a gente convivia com ele assim. Aí um certo dia ele saiu pra rua. Não, a gente pensou que ele saiu pra rua, né? E passou aquele dia todo e ele não voltou. Aí no dia seguinte ele não tinha voltado ainda. Aí eu andei pelas ruas aqui do bairro para ver se ele me via ou se eu via ele. Enfim, aí não achei. Não vi ele. Não, nas ruas por onde eu passei não vi ele em lugar nenhum. Aí passou mais um dia. Aí quando foi na quarta-feira, ou seja, ele sumiu, acho que foi domingo. Aí segunda, passou de domingo para segunda, de, de segunda para terça e de terça para quarta. Aí quando foi quarta-feira, que ele já não apareceu, já estava já uns 3 dias sem aparecer. Aí quando chegou a noite, eu tinha que ir lá para a igreja. Aí eu fui, era uma quarta-feira. Aí eu fui lá, eu abri a igreja, abri a porta, né? Deixei aberta, aí fui abrir a porta do corredor do lado. Abri a porta, deixei ela aberta, aí fui abrir a porta da cozinha, passei pelo corredor e fui abrir a cozinha. Na hora que eu coloquei a chave na porta e abri e empurrei a porta para dentro assim, quem estava lá dentro? O cachorro. Ele estava lá preso. Não sei como ele entrou lá. Naquela hora ele não sabia, né? Mas aí eu fiquei até espantado como ele conseguiu ficar ali dentro daquela cozinha sem comer e sem beber nada. Porque não tinha comida para ele comer ali e nem água para ele beber. Então ele ficou ali aqueles dias todos sem comer e sem beber nada. Nem sei como ele conseguiu sobreviver nesse período. Aí, quando, quando as outras pessoas foram chegando, eu fui primeiro, né? Aí eu vi essa situação. Aí quando as outras pessoas foram chegando, eu falei a minha mãe também chegou. Aí eu falei, ó, o cachorro tá bem aqui dentro, preso dentro da cozinha. Alguém, não sei como ele foi parar ali. Alguém deve ter, sei lá, fechado a porta e não viu porque ele estava lá dentro e foi embora. E aí, quem foi que fez isso? Aí quando eu cheguei em casa, meu pai falou que foi ele que deixou o cachorro preso lá, porque ele foi fazer alguma coisa ali, um serviço, não sei o que. Aí o cachorro foi junto com ele. Aí o cachorro deve ter entrado na cozinha lá. Aí ele, na hora que ele foi fechar a porta, não viu e fechou a porta e deixou o cachorro preso lá, todos aqueles dias. Então, essa foi uma história que aconteceu há algum tempo atrás. Agora eu vou contar aqui a história do papel higiênico e do biscoito de polvilho. Então, aqui no bairro tinha um mercado. Na época era o Mercado Vitória. Aí eu fui lá comprar um pacote de papel higiênico, daqueles que vem em 4. Aí eu fui lá, entrei no mercado e aí quando eu passei assim pelo local, na gôndola onde tinha os papéis higiênicos, né? Aí eu olhei assim, vi lá um rolo de papel, ele tinha umas partes dele que era transparente, só que no meio da metade do pacote assim tinha uma faixa azul. Aí eu olhei aquilo ali, peguei aquele pacote, paguei,
lá no caixa e fui embora para casa. Quando eu cheguei em casa, eu abri o pacote, puxei assim, puxei. Quando eu puxei assim, veio aquele negócio grandão assim, ó, que não era, veio aquele negócio único assim, grandão assim, que não era papel higiênico, era 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 papel toalha, era uma embalagem de papel toalha que tinha dois rolos de papel toalha, um do lado do outro. Aí como tinha aquela faixa azul no meio, e eu não vi que... Eu nem li o pacote, tava escrito lá papel toalha, né? Só que eu nem li, eu vi logo aquele ali, peguei aquele ali e paguei e fui embora. E quando cheguei em casa, a minha surpresa foi essa, que não era papel higiênico, era um rolo de papel toalha. Aí, como eu já tinha aberto o pacote, como o pacote já tinha sido aberto, não dava mais para trocar, né? Porque se eu chegasse em casa e visse que era papel toalha e não tivesse aberto, eu poderia voltar lá no mercado com a nota fiscal e pedir para trocar. Mas como eu já tinha rasgado o pacote, não tinha como mais. Aí nós aqui em casa, as pessoas que moravam aqui em casa na época, tivemos que usar aquele papel toalha como se fosse papel higiênico mesmo. E foi essa história aí. Agora a segunda história é a história do biscoito de polvilho. Então, essa história aconteceu mesmo aqui quando eu trabalhava lá em Búzios. Aí, quando eu saí de lá, vim, peguei o ônibus de Búzios para Cabo Frio, cheguei aqui. Aí no meio do caminho me deu aquela vontade de comer um biscoito de polvilho. Aí eu desci do ônibus, parei em frente ao mercado, entrei lá, aí fui procurar na seção onde ficam os biscoitos, né? Aí quando eu cheguei lá, eu vi um pacote de biscoito de polvilho, peguei o primeiro que eu vi, não li o que estava escrito e fui para casa. Paguei o biscoito no caixa e fui para casa. Quando eu cheguei lá em casa, eu abri o pacote, peguei um daqueles biscoitos de polvilho e coloquei na boca para comer, né, para mastigar. Aí foi aí que eu vi o engano que eu cometi, porque era um biscoito de polvilho, mas era um biscoito de polvilho doce. E como eu não li, outra vez cometi o mesmo erro de não ler a embalagem, estava escrito lá que era polvilho doce, não era polvilho salgado, que eu queria comer um biscoito de polvilho salgado, que é o mais comum, que é o mais gostoso, digamos assim, né? Aí eu comi lá uns 2 ou 3 daqueles, aí falei assim, Bianca, eu não quero mais isso aqui não. Quer comer esse resto aqui? Eu pensei que era um biscoito de polvilho salgado e não li a embalagem e achei que é um biscoito de polvilho doce. Então eu não queria mais comer aquele biscoito de polvilho doce. Aí entreguei para minha irmã e ela comeu o resto lá do pacote todo. Então, essas duas histórias foram histórias que aconteceram comigo. Eu mesmo cometi esse erro e paguei por esse erro, digamos assim, por esses dois erros. Agora a terceira história que eu vou contar aqui é a história de quando eu dormi no banco. Mas não era um banco, não era um banco de dinheiro não, esse banco que tem por aí não. Era um banco mesmo de sentar. Então essa história aconteceu quando eu fui, acho que era quarta-feira também. Ou era terça. Acho que era terça ou quarta, sei lá. Acho que era terça. Terça-feira, que era reunião de oração na igreja. Aí eu fui lá, era quem ia dirigir a reunião de oração era eu. Aí eu abri lá o templo e esperei as pessoas chegarem, né? Aí quando os outros irmãos chegaram, aí a gente começou a reunião de oração. Aí cada uma daquelas pessoas que estavam ali teriam que fazer pedido de oração para que pudéssemos ali orar uns pelos outros naquele dia. Aí cada pessoa fez o seu pedido e aí nós começamos a orar. E era assim, era
a última pessoa que estava sentada lá no banco, nos bancos, ela começava a orar, depois ia a pessoa que estava no banco da frente, e depois a outra que estava mais na frente, até eu que estava sentado lá no banco lá em cima, em frente ao púlpito ali. Aí eu sentei lá, né? E nós tínhamos que orar, nós oramos de olhos fechados, né? Aí eu sentei lá e fiquei, quando começou a oração, eu fechei os olhos e comecei a orar. E comecei a esperar a minha vez de chegar. A chegar até eu queria fazer a última oração. Então eu sentei lá no banco e aí o pessoal começou a orar, né? Orou uma pessoa, orou duas. Aí quando todas tinham orado, só faltava eu, né? Alguns minutos antes comecei a dormir ali no banco. Dormi assim, né? Fiquei assim dormindo, tal. Aí as pessoas acabaram de orar e eu tava dormindo, não percebi quando eu tinha acabado de orar. E aí alguém lá, né, veio me acordar. Aí colocou a mão sobre meu ombro, acorda aí. Aí eu acordei assim, meio assustado, meio sonolento ainda, meio sonolento aí. Demorei até um pouquinho assim para perceber o que estava acontecendo, né? Fiquei ali meio sem graça, com vergonha daquilo que tinha acontecido. Aí, né, quando eu me recompus assim, né, aí eu fiz a última oração e foi uma vergonha para mim isso ter acontecido, né? Eu ter dormido ali. Isso nunca tinha acontecido antes. Então, foi essa história de quando eu dormi no banco. E foi muito engraçado isso. Eu rio disso até hoje quando lembro dessa história. Então, a próxima história que eu vou contar aqui é a história do A Tampa no Prato. Então, essa história aconteceu quando eu trabalhava na Cantina da Perinas, que era uma fábrica de sal. Né? Era uma fábrica onde era fabricado sal. Sal grosso e sal refinado também. Aí eu estava trabalhando lá nessa cantina que onde alguns funcionários da empresa, eles iam almoçar ali. Além, é claro, de alguns caminhoneiros. Né? Aí um dia veio lá um dos gerentes da empresa almoçar ali. Aí eu fui lá, né, falar com ele, né? Aí eu falei, aí ele me perguntou qual era o cardápio daquele dia. Eu falei, ó, hoje tem carne assada com purê de batata. Além, né, de salada, arroz, feijão, essa comida típica aqui do Brasil, digamos assim. Aí eu falei pra ele, né, que ele tinha, aí ele falou, não, então traz uma carne assada com purê. E aí eu fui lá, né, ele falou que queria, né, arroz, feijão, essas coisas, salada. Aí quando o prato dele ficou pronto, eu levei pra ele. Aí eu perguntei, você vai querer alguma coisa pra beber? Ele falou, sim, eu quero um Guaraná Antártica. Aí eu fui lá, peguei a garrafa de Guaraná Antártica, um copo e o abridor. Aí quando eu cheguei na mesa, eu coloquei o copo, a garrafa de Guaraná Antártica. Aí eu tinha, naquele período ali, tava com uma mania de pegar sempre abrir as garrafas com o abridor e fazer assim, ó, pra tampinha voar no alto e cair em algum lugar. Aí eu cheguei lá na mesa dele, coloquei o copo, peguei o abridor, né, coloquei a garrafa na mesa, coloquei o abridor. Na hora que eu coloquei o abridor para fazer assim, para a tampinha voar, a tampinha voou. E aonde ela caiu? Dentro do prato dele, em cima do purê de batata. Em cima do purê de batata. Aí eu fiquei sem graça ali na hora, né? Falei assim, dá licença que aí eu tive que colocar a mão lá na tampinha, tirar do lado de cima e pedir desculpa pra ele e tal, assim. Aí saí meio, pedi desculpa, saí meio envergonhado. Aí foi isso que aconteceu, essa história aí, super engraçada, que quando eu lembro disso também, eu
sinto vontade de rir, de lembrar dessas coisas. Então, agora, a última história que eu vou contar aqui é a história quando eu caí do telhado. Então, essa história aconteceu aqui mesmo na minha casa. Aqui a telha é telha Eternite, essa telha fina. E um dia, como aqui no quintal de casa existem muitas árvores, tanto na parte de trás como na parte da frente, e sopra muito vento e muitas dessas folhas caem em cima do telhado, né? Além, é claro, de poeira e enfim. Aí, por causa disso, às vezes, entre uma calha e outra da telha, fica ali algumas folhas agrupadas, né? E elas se misturam com a areia e às vezes a água da chuva ela empoça ali. E por causa disso, às vezes, criava goteiros também. Aí, um dia eu decidi limpar, subir no telhado e subir pela escada na laje onde está a caixa d'água. Aí eu olhei assim, mais ou menos onde estava porque pelo lado de fora do telhado dá para ver os pregos onde eles são fixados na madeira que está embaixo, no caibro, né? Aí eu tinha que andar por aquela... Eu tinha que andar naquela direção ali dos pregos, porque embaixo era madeira, então dava uma estabilidade, digamos assim. Aí eu fui andando, né? Ali ajoelhado ali, e tinha que tomar cuidado para não cair, né? Não me desequilibrar, e fui andando, varrendo ali aquelas telhas, empurrando a sujeira lá para baixo. Aí eu fui andando, até que eu cheguei praticamente assim, embaixo da porta de entrada da casa. Aí, quando eu cheguei lá, aí eu comecei a varrer, de repente, a telha, ela, sei lá, acho que eu pisei em algum lugar errado, a telha não aguentou meu peso, quebrou e eu caí lá embaixo no chão. Aí, quando eu caí no chão, eu não caí com o corpo assim, ó, no chão, não, eu caí com o corpo meio de lado assim. E aí o meu cotovelo, ele bateu no chão. E não quebrou nenhum osso, só que acho que deslocou ou inchou, alguma coisa aconteceu no cotovelo aqui que eu não conseguia mais fazer assim com o braço, né? Doía demais. Então, alguma coisa aconteceu aqui. Aí como o meu corpo estava quente, digamos assim, na hora eu não senti muito não, mas à medida que o meu corpo foi esfriando, a dor começou a ficar mais forte, né? Aí eu tive que ir no médico, que era ali no Jardim Esperança. Aí lá ele tirou a radiografia, viu que tinha alguma coisa aqui no cotovelo. Aí me mandou para um outro hospital lá no centro da cidade, onde lá eu tinha que ir lá para o médico, né, engessar meu braço. E aí eu fiquei alguns dias, mais ou menos uma semana, com o gesso ali para que o osso voltasse para o lugar. E foi essa a história. Então, isso aconteceu mesmo e poderia ter sido até mais grave, mas só machucou mesmo o cotovelo aqui, e aí eu tive que engessar o braço, fiquei com o braço engessado. E era meu braço direito, né? Era meu braço direito. Então, como eu sou destro e não sou canhoto, então, naquele período em que eu fiquei com o gesso, eu tinha que fazer todas as coisas com a mão esquerda, né? Escovar dente, né? Almoçar, jantar, tomar banho, né, me esfregar com o sabonete com a mão esquerda, enfim, tudo que eu tinha que fazer com a mão esquerda. O que era uma dificuldade também, né? E até para dormir mesmo, foi uma dificuldade também, porque eu sempre dormi de bruços, mas naquele período eu não conseguia dormir de bruços por causa do gesso, então eu tinha que dormir de barriga para cima, e era uma coisa que
eu não estava acostumado a dormir nessa posição. Mas, infelizmente, eu tive que dormir nesse período aí dessa forma. Então, foram essas as histórias de hoje. E talvez ainda faça mais o último vídeo contando mais algumas histórias que aconteceram comigo aqui em Cabo Frio. Então é isso, pessoal. Valeu!